Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 32. Considerando as funções f de x igual a x² mais 2x menos 15 e g de x igual a 3x menos 1, assinale o que for correto. A gente tem que julgar as afirmações de uma em uma. Vamos começar pela afirmação 01. Ele questiona sobre a composta f de g de x. Se seria 9x² menos 16. Bom, vamos montar nessa composição então. A gente pode fazer tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Tanto faz. Por exemplo, de fora para dentro. Vamos pensar, o que a f faz nessa vida? O que está lá dentro do parênteses, ela leva ao quadrado, soma com o dobro disso e tira 15. Então, se é o x que está lá dentro, ela faz x² mais 2x menos 15. Se fosse t que tivesse ali dentro, ela faria t² mais 2t menos 15. Se fosse caneta que tivesse ali dentro, ela faria caneta ao quadrado mais 2 caneta menos 15. Tá? Não se prenda ao nome ou à cara da variável. Quem está dentro nesse caso é g de x. Tá bom, então você vai fazer g de x ao quadrado mais 2 vezes g de x e menos 15. E agora a gente substitui a expressão da função g de x. Vamos com 3x menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 3x menos 1. E menos 15. Nesse ponto aqui dá para ver, né, que se eu tivesse feito de dentro para fora e substituído primeiro a expressão da função g de x como 3x menos 1, em seguida você vai pensar, em cima desse 3x menos 1, o que a f tem que fazer? Ele vai esse cara ao quadrado, somar 2 vezes ele tira 15. E acho que é exatamente nesse ponto que eu estou agora. Então, não faz muita diferença começar pensando de fora para dentro ou de dentro para fora. É fazer essa conta aqui. Então vamos lá, abrindo o quadrado da diferença, né? Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Distributiva aqui, mais 6x. Menos 2 e menos 15. Na medida que some a parte em x elevado a 1, né, menos 6x e mais 6x, já se torna um candidato realmente a ser verdade, né? Acho que ele falou. E tá lá, ó, 9x². 1 menos 2 é menos 1, com menos 15 menos 16. Perfeito, então primeira afirmação, verdadeira. Outra coisa que você poderia fazer, vou deixar indicado aqui. Para jogar essa primeira afirmação, não precisa, tá? Isso aqui acaba sendo um jeito mais imediato. Mas a gente poderia trabalhar com a função f em outro formato. Qual outro formato? A forma fatorada. Lembra, né? Todo polinômio, em particular uma função de segundo grau, se eu tenho as raízes devidamente identificadas, um polinômio se fatora como sendo coeficiente dominante, no caso aqui o companheiro do x², né, que é 1, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Se fosse terceiro grau, faria x menos a terceira raiz, né, contando com suas devidas multiplicidades, inclusive. E aqui, identificar as raízes da função x² mais 2x menos 15 não é um grande problema. A gente pode até tentar pela soma e produto, né, uma tentativa e erro. Façamos um rascunho aqui do lado. Ó. Soma é menos b sobre a, né? Então a soma seria menos 2 sobre 1. E o produto seria c sobre a. Então o produto é menos 15 sobre 1. Então soma menos 2, produto menos 15. É uma tentativa e erro, a gente tenta
ver se há raízes simpáticas, né, raízes inteiras que encaixam aqui. Não rolar nessa tentativa e erro em alguns segundos, em uns 10 segundos ali, você desencana e vai para o delta. Mas sempre pelo produto, que ele limita um pouco mais as possibilidades bonitinhas. Produto menos 15, bom, teria que ser 1 e 15, algum deles com sinal trocado, só que aí a soma ia dar 14 ou menos 14, né? Ou 3 e 5, algum deles com sinal trocado. E se eu deixar o menos com 5, menos 5 com mais 3, realmente dá soma menos 2. Então, as raízes da função f acabam sendo menos 5 e mais 3. E a partir daí, a gente impõe isso na forma fatorada, né? Uma raiz é o menos 5, você vai acabar deixando o mais lá na estrutura do parênteses. E a outra raiz é o 3. Cá está. Muito bem. E a hora que eu tenho isso daqui, aí a composição fica um pouco mais imediata, porque a gente querendo f de g de x, então, no lugar do x aqui na forma fatorada, eu vou trocar por g de x. Vai ficar g de x mais 5 vezes g de x menos 3. E aí, pegando a função g de x, né? 3x menos 1 mais 5. 3x menos 1 menos 3. A gente tem aqui 3x mais 4. 3x menos 4. Bom, aí depois desse rolezinho a mais, a gente tem uma facilitação aqui no final, né? Se quiser fazer distributivo, fique à vontade, mas posso trabalhar aqui com a ideia de produto da soma pela diferença entre os mesmos dois termos. Portanto, diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E aí o que explica, né? 9x² menos 16. Ok? Então, claro, não precisa, né, dessa ideia, ela acaba sendo uma ideia um pouco mais alto nível, e na verdade acaba até talvez fazendo um pouco mais de conta. Mas como é sempre bacana não perder de vista a forma fatorada, ela fica dependendo das raízes, né? Se você não gosta do subproduto, quiser fazer por Bhaskara também, deixa outro rascunho aqui do lado. Não precisa, tá bom? Mas ao igualar, né? X² mais 2x menos 15 a zero, o delta acaba ficando com 2² menos 4 vezes 1 vezes menos 15, 64. 4 mais 60. Então as raízes ficam como x igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2. Se vier com sinal de mais, menos 2 mais 8 é 6, por 2, 3. Se vier com sinal de menos, menos 2 menos 8 é menos 10, por 2, menos 5. Estão aí devidamente confirmadas as raízes 3 e menos 5. Agora, essa questão de identificar as raízes da função f, se não seria estritamente necessário para a afirmação número 1, para a afirmação número 2 vai ser necessário. Porque ele questiona, indo para a afirmação número 2 agora, o seguinte. Os zeros da função f(x), suas raízes, não estão contidos no domínio da função h de x igual a logaritmo de x² mais 2x menos 24. Bom, já está identificado ali que a f tem como raízes menos 5 e mais 3, beleza. Eu vou copiar essa frase aqui para baixo.
E quando ele me fala em domínio da função h de x igual a logaritmo de x² mais 2x menos 24. De fato, né, o log ele é uma função que tem restrições na sua definição. É um logaritmo em base 10, que não tem nada indicado. E quais são as condições de existência para um logaritmo? Lembrando, né? A base tem que ser positiva e diferente de 1, e o logaritmo tem que ser positivo. Vamos deixar isso identificado aqui. Então, base positiva e diferente de 1, e logaritmando positivo. No caso aqui, a gente está dando com uma base numérica, né, que é 10, então a condição sobre a base está naturalmente satisfeita. Agora, o logaritmando é onde vai justamente pegar. Então, vamos analisar. No caso, né, não havendo outra restrição, se não veio definido de fábrica o domínio, a gente sempre adota como sendo o maior subconjunto de R possível. Então, quer dizer, vê a condição de existência quando ela é satisfeita, se não tem que retirar outros valores, né, sem necessidade, eu deixo isso daí. E na equação de grau maior do que 1, não se meterás a heróis, tentar isolar, incógnita, farás um lindo gráfico. Lado esquerdo, a gente vai tratar como se fosse uma função do segundo grau, e portanto tem como gráfico uma parábola com a boca voltada para cima, uma vez que o coeficiente dominante é 1, é positivo. E aí eu vou querer identificar, através do gráfico, onde que essa parábola fica com imagens positivas, né, e portanto acima do eixo x. E isso vai acontecer exatamente já prevendo a disposição do sinal das imagens aqui, ela vai retornar imagens positivas. Eu tenho que subir para encontrar o gráfico. Antes da primeira raiz, entre a primeira raiz e a segunda, eu tenho que descer para encontrar o gráfico, imagens negativas. E depois da segunda raiz, eu volto a ter que subir para encontrar o gráfico. Imagens voltam a ser positivas. Então a questão agora passa a ser identificar as raízes dessa função. Claro, né? Se é que tem raízes reais, eu estou fazendo um desenho que talvez não seja condizente com o que está acontecendo. Pode ser que ela tangencie o eixo x, né? Pode ser que fique totalmente acima do eixo x. Vamos descobrir as raízes, então, da expressão x² mais 2x menos 24 igualada a zero. Então, a gente vem para uma conta auxiliar aqui. De novo, a gente pode tentar por soma e produto, ou a gente pode ir direto para o Bhaskara. A gente faz os dois. Por soma e produto. É uma tentativa e erro, né? Menos B sobre A, mais uma soma menos 2, produto C sobre A. Produto menos 24. Bom, aí a gente tem algumas opções. Sinais trocados necessariamente, né, para o produto ficar negativo. Então seria 1 e 24, algum deles com sinal trocado, mas a soma daria ímpar, não tem como dar menos 2. 2 com 12, algum deles com sinal trocado, a soma daria 10 ou menos 10. Vai indo. 3 com 8, algum deles com sinal trocado, a soma daria ímpar. 4 com 6, algo deles com sinal trocado, aí eu consigo a soma menos 2 se eu deixar o negativo com o 6, né? Então as raízes passam a ser quais? Menos 6 mais 4. Então a gente chega aqui,
Marca esses caras. E analisa agora onde que a imagem fica maior do que zero. Não está inclusa a igualdade com zero, né? Não está maior ou igual a zero, apenas maior. Então, as raízes oficialmente não entram. Bolinha aberta aqui para elas. Ficamos apenas com o pessoal antes da primeira raiz ou depois da segunda raiz. Então, o que acaba sendo o domínio da função h? Se não vê especificado de fábrica, adotamos como o maior subconjunto de R possível, né? É a união de dois intervalos. O pessoal para trás do menos 6. Infinito sempre aberto, né? No caso aberto ali no menos 6 também. Ou união, pessoal para frente do 4. Então, 4 aberto, não está incluído. Infinito sempre aberto. Se eu quiser escrever por extenso, né? Só que demora mais, mas seria x pertence a r tal o quê? X menor que menos 6 ou, para dar união, x maior do que 4. E a pergunta era se as raízes da função f estariam ou não no domínio da função h. Ele afirma que não estariam. De fato, né, como as raízes da função f são menos 5 e mais 3, menos 5 está em algum lugar no meio do caminho do menos 6 até o 4. O 3 também, né? Então nenhum deles é um número menor que 6 ou maior do que 4. Menos 5 não pertence, portanto, ao domínio da função h. E o 3 também não. Então, essa afirmação é verdadeira. Talvez só um pequeno ruído nessa afirmação aqui, em relação à palavra contido. Né? Inclusão de conjunto é um conjunto contido em outro, né? Uma comparação de conjunto com conjunto, não de elemento com conjunto. Então, talvez a palavra mais adequada ali seria não pertencem ao domínio da função h. Bom, entendendo que é isso que ele quis dizer, eu vou classificar como verdadeira afirmação. Mais uma vez, tá? Se você não gosta do subproduto, deixa a opção aqui do Bhaskara. Sempre tem um pessoal que não gosta, tá? Que fala, eu já tentei, não consegui a subproduto e tal, já confesso minha incompetência direto nisso daí, já vou direto pro Bhaskara, que ali eu me garanto, eu me resolvo. Tudo bem. Então o delta aqui, né? Seria 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 24. 4 vezes 24 é 96, com 4, 100. Vai ficar positivo ali, né? Vai ficar 4 mais 96. Então, delta simpático. X vai dar menos B, né? Menos 2. Mais ou menos raiz quadrada do 100, que é 10. Dividido por 2 vezes 1. Se vier com sinal de mais, menos 2 mais 10 vai dar 8, dividido por 2, 4. Se vier com menos 2 menos 10 é menos 12, por 2, menos 6. Está ali, devidamente confirmado. Então, segunda afirmação, verdadeira também. Vamos para a afirmação 04. Um outro detalhe em relação a essa afirmação 02. Deixa eu colocar como alternativa aqui. Se ao invés de você montar explicitamente o domínio da função h, né, resolvendo a equação de segundo grau, quiser apenas testar os dois números que foram propostos, ali no menos 5 e mais 3, para ver se eles tornam essa sentença positiva, não é só dois números para testar, talvez você ache que compensa fazer isso. Tá? Então, assim, se você quiser, fica de opção também, custa nada, gente, apontar o que seria esse caminho. Aí você pode substituir ou aqui na forma desenvolvida, ou já que montou a forma fatorada, talvez seja mais rápido na forma fatorada. Não, perdão. Eu tenho a forma fatorada para a função f, né? Não para a função h. Bom, dá para montar a forma fatorada da função h também, se você quiser.
deixa ela aqui, ó. Ficaria também, né? 1 vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. No caso, uma raiz é o menos 6, a outra raiz é o 4. Então, a hora que eu substituo ali o primeiro candidato, né, que é o menos 5, você vê, né? Um parênteses ficando positivo, mais o outro negativo, esse resultado vai dar negativo. Nem precisaria chegar a fazer a conta. Tá? No caso, vai dar 1 vezes menos 9, que é menos 9. Mas não ficou um número positivo. Mesmo que tivesse dado zero. Né? Preciso que fique maior que zero apenas. E testando agora o x igual a 3, aí a conta vai ficar 3 mais 6 positivo, só que 3 menos 4 é negativo. Dá o mesmo menos 9, por quê? Porque como as raízes aqui são menos 6 e mais 4, a abscissa do vértice dessa expressão y igual a x² mais 2x menos 24 tem que estar no meio do caminho, né? Entre o menos 6 e o 4. Que é no menos 1. Né? Menos 6 mais 4 menos 2, dividido por 2 menos 1. E assim como o menos 6 e o 4 estão à mesma distância, são simétricos em relação ao menos 1, assim também é o menos 5 e o 3. Né? O meio do caminho entre eles também é o menos 1. Então, pensando na parábola em relação ao eixo de simetria, se eu abro o mesmo tanto para frente e para trás, as imagens têm que ser as mesmas, por isso que eu estou vendo ali o menos 9. Negativas, né? Nenhuma delas deu maior que zero, por isso que acabou falhando ali. É forte se você preferir fazer por aqui o julgamento da afirmação número 2, fique à vontade. Fica de opção. A afirmação 04. Agora ele vai mexer com a inversa da função g. Ele fala assim, ó, se a inversa, né, g menos 1 de x representa a função inversa de g de x, então a imagem por essa inversa no 5 menos a imagem no 2 pela função f seria um número múltiplo de 3, portanto tem que ser um número inteiro. Aqui também a gente pode fazer duas coisas. A gente pode calcular isoladamente quanto é o g menos 1 de 5. Sem montar oficialmente a função inversa da função g, ou a gente pode montar a função inversa da função g. Bom, então, deixa as duas soluções aqui também. G menos 1 de 5. Se eu chamar esse cara de A. Bom, se a função inversa está levando o 5 para o Azinho, a função original tem que ter feito o contrário, né? Um par de inversas, o que uma faz, a outra desfaz. Então, para G menos 1 mandar o 5 para o Azinho, ao invés de ter que ter mandado o Azinho para o 5. Ou seja, isso aqui é equivalente a falar aqui G de A tem que ser 5. É como se eu tivesse, né, passado a letra G para o outro lado, só que trocando, invertendo a operação. Né? Assim como alguma coisa somando, você passa subtraindo para o outro lado, porque a subtração é a operação inversa da soma. Algo que está multiplicando, desde que não seja zero, você passa para o outro lado dividindo, porque divisão é a operação inversa da multiplicação. Aqui é só uma maneira um pouco mais alto nível de ver esses exemplos particulares que a gente já conhece. E aí, por esse raciocínio, eu evito, né, ter que construir a função inversa da g. Eu posso simplesmente resolver uma equaçãozinha de primeiro grau, muito bobinho. A g de x é 3x menos 1. Então, ela pega o que está dentro, triplica e tira 1. Nesse caso, quem está dentro ali é o a. Vai fazer 3 vezes a menos 1. Passo 1 somando para lá. E o 3 que está multiplicando a, na última passagem eu mando dividindo. 5 mais 1, 6. Por 3 é 2. Ok. A pergunta era g menos 1 de 5 menos f de 2. Bom, vou precisar do f de 2 então. Vamos calcular ele também. Você pode substituir na forma original ou na forma fatorada que está pronto aqui. Então vamos lá. Vai ficar, né? 2 mais 5 vezes 2 menos 3. Estamos falando de 7 vezes menos 1, menos 7. Como a pergunta é g menos 1 de 5
menos f de 2, nós estamos falando de 2 menos menos 7, né? Cuidado com a duplicidade de sinais de menos aí. O que vai tornar essa conta igual a 2 mais 7, que é 9. E o que ele afirmou é que essa conta daria um resultado que é múltiplo de 3. Perfeitamente. E numa dessas chegamos à última afirmação. Se j de x, né, vamos botar uma outra função ali, é igual a 2 elevado a g de x menos 1, vamos escrever isso. Então ele afirma que j de 1 seria um número par. J de 1, consequentemente, vai ficar 2 elevado a g de 1 menos 1. E como a função g de x, deixando ela anotada aqui do lado, era 3x menos 1, perfeito. Em particular, g de 1, coloca 1 ali, vai ficar 3 vezes 1 menos 1. Isso no expoente ainda tem o menos 1 subtraindo aqui fora. Então ficamos com 2 elevado a 3 vezes 1 é 3, menos 1, 2. Menos 1. 4 menos 1, 3. Se você quiser montar a função j de x, não precisa, tá? Acaba tendo mais direto montar diretamente o j de 1, que é a conta que ele pediu. Mas ficaria 2 elevado a 3x menos 1. Menos 1, né? E não deixa de ser o que está armado aqui, em específico, com o x igual a 1. Tá bom? Dá certo também. E o que ele afirmou em relação a j de 1? Deu 3. Ele afirmou que seria um número par. Não, 3 não é par. Essa afirmação é falsa. Perfeito? Agora, em relação à afirmação número 4, falei para vocês, né? Dá para a gente montar também a função inversa, se você quiser. Primeiro, para depois fazer a aplicação ali no número 5, embora essa resolução aqui já seja suficientemente simples. Mas, para relembrar os passos aqui de montagem da função inversa, vamos colocar no rascunho aqui do lado. Então, dada, né, g de x, 3x menos 1, é uma função do primeiro grau, portanto, o gráfico é uma reta, no caso aqui com coeficiente angular 3, né, positivo, uma reta estritamente crescente. E como tal, é uma função bijetora naturalmente, né, ou seja, ela varre de fora a fora todos os reais, portanto, atinge todo mundo, uma função sobrejetora. E, se é estritamente crescente, não vai repetir imagens, é uma função injetora também. A gente consegue, sem muito estresse, a estrutura de primeiro grau, claro, ajuda nas contas aqui, a gente consegue determinar a expressão da inversa. Uma sequência de 4 passos, né, uma receitinha de bolo aí. No primeiro passo, a gente escreve no lugar de g de x, y, porque dá muito trabalho trabalhar mecanicamente com a letra g e a letra x de um par de parênteses. O motivo é esse, tá? Não tem outro motivo. No lugar de g de x se escreve y igual a 3x menos 1. O segundo passo, para chamar sempre de x a variável independente, a gente propõe aqui uma troca dos papéis das variáveis. Não que isso daqui seja estritamente necessário, tá? É mais para deixar sempre com o nome x a variável independente. Se você não quiser fazer isso, no final vai ficar a inversa função do y. Amizade é mesmo. E matematicamente é a mesma coisa. Mas, seguindo a receita aqui,
Pronto, está trocado. E mediante essa troca, aí vem o terceiro passo, que é onde você vai realmente meter a mão na massa e inverter a função, que é isolar o y na nova posição em que ele se encontra. E é claro, né, que aqui eu posso ter algo muito trabalho, dependendo do aspecto particular da função. Com o primeiro grau não vai dar trabalho nenhum. Basicamente, esse 1 que está subtraindo, você passa para o outro lado somando, operação inversa da subtração. No final, esse 3 que estava multiplicando, você passa dividindo, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Prontinho. É só questão agora de reescrever, né? O y que era g de x, era, do tipo que não é mais. Após a troca de papéis das variáveis ali no passo número 2, né? O y agora passa a descrever a, volta, ele passa a descrever a função inversa. E aí eu tenho, com a devida formalidade, a expressão da inversa. Claro, né? O passo que importa mesmo é o terceiro, tá bom? É ali que você está efetivamente invertendo as coisas, o resto é um tanto quanto burocracia. Essa é a expressão da função inversa da função g, e a partir daí, como a pergunta envolvia g menos 1 de 5, aí você chega aqui e faz a continha separado, né? Vai ficar 5 mais 1 sobre 3, também conhecido como 6 terços, que é 2. Onde que é exatamente o que apareceu aqui, né? Até deixei de propósito essa conta já engatilhada. Ao invés de ser um x genérico, como estaria aqui, é o caso já específico do x igual a 5. Tá bom? Então, assim, nesse caso, essa obtenção da função inversa aqui, né, da expressão explícita, acaba sendo até armar um canhão para matar um mosquito, tá bom? Mas, se você não ia pensar em fazer essa particularidade aqui de já obter, né, a imagem específica do 5 pela função inversa, ia querer achar a inversa primeiro, tá bom, funciona também. Não precisa, mas funciona também. Perfeito! Então aqui a gente tem uma questão bastante abrangente, né, como a questão de julgamento de verdadeiro ou falso aí, que mexeu com, vai vendo, composição de funções, estrutura de função do segundo grau, mexeu com inequação de grau 2, mexeu com a equação também de segundo grau, mas isso até acaba sendo algo simples perante o restante. Mexeu com condição de existência de logaritmo, tá? De leve, mas tem que saber alguma coisa sobre a função log para julgar uma das frases ali. Mexeu com construção de inversa, né? Ou pelo menos com obtenção de alguma coisa a respeito de inversa ali. E muito de leve com uma função exponencial, né? Tudo bem, aqui é uma composição muito bobinha, não cheguei a envolver grandes argumentos de função exponencial, mas de algum modo isso estava dentro da afirmação 08 ali. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.